Este é John Harper, nascido em Houston, Escócia, em 1872. Seguindo os passos de seus pais, quando tinha aproximadamente 14 anos, tornou-se ele mesmo um cristão. Dali em diante, começou a falar aos outros sobre Cristo. Aos 17 anos, começou a pregar nas ruas de sua cidade com muita paixão, para que os homens se reconciliassem com Deus. Após 5 a 6 anos de labor, nas esquinas das ruas, pregando o Evangelho e trabalhando na fábrica de papel, John foi recebido pelo reverendo Carter, líder de uma igreja em Londres. O reverendo fez uma proposta para Harper: trabalhar em tempo integral na obra de Deus. Com isso, ele ficaria livre para devotar seu tempo e energia à obra que o seu coração tanto amava, o evangelismo. Um pouco depois, em setembro de 1896, John Harper iniciou sua própria igreja. Essa igreja, que começou com apenas 25 membros, passou a mais de 500, quando ele saiu de lá uns 13 anos mais tarde. Durante o tempo em que pastoreou essa igreja, ele casou-se e ficou viúvo. Antes de perder sua esposa, Deus lhe entregou uma bela menina chamada Nana. A vida de John Harper foi agitada. Ele quase morreu afogado várias vezes. Quando tinha 2 anos e meio de idade, caiu num poço, mas foi resgatado e reanimado por sua mãe. Aos 26 anos, foi arrastado mar adentro por um vento reverso e quase morreu. E aos 32 anos, viu de frente a morte no mar Mediterrâneo, quando estava num barco com o casco rachado. Na verdade, esses contatos com a morte parecem ter apenas confirmado John Harper em seu zelo pelo evangelismo, algo que o marcou pelo resto dos dias de sua vida. Enquanto pastoreava sua igreja em Londres, John Harper continuou seu evangelismo fervoroso e fiel. De fato, ele era um evangelista tão zeloso que uma igreja em Chicago, nos Estados Unidos, pediu que ele viesse até a América para uma série de encontros. Então ele aceitou o convite. O resultado foi maravilhoso. Poucos anos depois, aquela mesma igreja o convidou para uma série de ministrações do Evangelho em solo americano. E assim, mais uma vez, aquele pregador fervoroso estava com uma nova missão: levar a mensagem de Jesus novamente ao novo continente. Como foi da primeira vez, John Harper adquire um ticket de 2ª classe no navio rumo à América, com o coração ardendo em fogo para falar de Jesus àquele povo. Tudo pronto para a viagem. A esposa de John tinha morrido alguns anos antes.
e tinha com ele sua única filha, Nana, de 6 anos. Durante a viagem, os passageiros se divertem da melhor forma possível, já que a viagem é bastante longa. John Harper, porém, é a única pessoa a bordo que procura aproveitar de forma diferente aqueles momentos no navio e passa a pregar então o Evangelho quando vê a oportunidade, seja pelas manhãs, tardes ou noites. Até mesmo nas madrugadas, o apaixonado evangelista não perdia tempo. Falava da mensagem de arrependimento. Os fatos que aconteceram durante esta viagem de John Harper são conhecidas pelos relatos de testemunhas e fontes seguras. Uma destas fontes é de sua própria filha Nana. Ela lembrava-se de ter sido acordada pelo pai umas poucas noites naquela jornada. Era tarde da noite e ele disse que o navio onde eles estavam tinha sofrido um acidente. Harper disse a Nana que outro navio estava para chegar a fim de resgatá-los, mas como precaução, ele a colocaria num barco salva-vidas, juntamente com sua prima mais velha que os acompanhava. Ele aguardaria até o outro navio chegar. O restante da história de John Harper se associa a uma tragédia bastante conhecida em todo o mundo. A pequena Nana e sua prima foram salvas. O navio onde eles estavam era o Titanic. Era 14 de abril de 1912. Num domingo à noite, quando o Titanic bateu no iceberg. John Harper, por ser viúvo, poderia ter se juntado à sua filha, mas optou por dar àquelas pessoas mais uma chance de conhecer Jesus Cristo. O momento mais difícil para John, um pai amoroso e dedicado, foi se inclinar olhando para dentro dos olhos de sua filha, beijando-a carinhosamente e dizer: "Um dia nos veremos novamente." Depois de observar que ela estava a salvo em um dos barcos salva-vidas, ele tirou seu colete salva-vidas e o deu a um dos outros passageiros. Um sobrevivente se lembrou distintamente de ouvi-lo gritar: "Mulheres e crianças e os que não são salvos, entrem nos barcos salva-vidas." Harper correu pelo convés implorando às pessoas que se entregassem a Cristo
enquanto o grandioso navio se afundava. Ao ouvir um homem rejeitar seu apelo para que aceitasse Jesus, John Harper arrumou-lhe um colete salva-vidas e disse: "Você precisa disso mais do que eu." Até o último momento que esteve a bordo do navio, John Harper pediu que as pessoas entregassem suas vidas para Jesus. Ajuntando as pessoas ao seu redor, ele então se ajoelhou e, com alegria santa em seu rosto, ergueu os braços em oração. À medida que o navio começou a se inclinar, ele então pulou para dentro das águas geladas e nadou freneticamente para perto de todos a quem podia alcançar, suplicando-lhes que se voltassem para o Senhor Jesus e fossem salvos. Duas horas e 40 minutos depois da colisão, o Titanic afundou nas águas geladas do Atlântico Norte. Centenas se ajuntaram em barcos e botes salva-vidas, e outros se agarraram a pedaços de madeira, esperando sobreviver até que o socorro chegasse. Durante 50 minutos, eram horríveis os gritos das pessoas pedindo por socorro. Durante este tempo, um jovem agarrado a uma tábua chegou perto de John Harper. O evangelista que estava se debatendo na água perguntou: "Você é salvo?" O jovem respondeu: "Não." John Harper pronunciou as palavras da Bíblia: "Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo." Antes de responder, o pregador sumiu em meio à escuridão. Mais tarde, a correnteza os aproximou novamente. Mais uma vez, Harper, que estava morrendo, fez de novo a pergunta: "Você é salvo?" E mais uma vez ele respondeu: "Não." John repetiu as palavras de Atos 16:31. "Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo." Depois disso, John, aos 39 anos, desapareceu nas águas geladas do Atlântico numa noite estrelada, porém sem luar, para sempre. O único motivo de sabermos deste fato foi que numa reunião de oração em Ontário, no Canadá, alguns meses depois, um jovem escocês caiu aos prantos e contou a história extraordinária de como ele se converteu a Cristo por intermédio daquele homem de Deus chamado John Harper. Águila Webb se tornou o último convertido de John Harper. John
mergulhou na morte, com desprendimento total, sabendo que estaria entre os passageiros perdidos, mas ele tinha certeza absoluta de que seu nome estaria na lista dos salvos, diante do trono de Deus. Nana Harper e a prima de John, Jess, voltaram para a Inglaterra. Nana decidiu seguir os passos de seu pai, tornando-se uma serva fiel ao Senhor. Ela morreu em 1986, aos 80 anos.